Ele se inclinou sobre o restaurante, a nova esposa coberta de diamantes, e sorriu com desdém para a mulher que ele havia deixado para trás. Que pena, Alice! Ele se gabou alto o suficiente para todos ouvirem. Algumas pessoas ganham promoções em iates em Mônaco, outras ganham. Bem, seja lá o que for isso aqui. Ele pensou que ela estava acabada, uma parte descartada de seu passado. Ele pensou que ela não era nada sem ele. O que ele não sabia era que, enquanto ele estava ocupado se exibindo, ela estava ocupada construindo um império. E no evento mais exclusivo do mundo, ele estava prestes a ver sua ex-esposa descer de um iate particular, de um bilionário, não como convidada, mas como a CEO. O cheiro de grãos de café torrado e doces caros geralmente confortava Alice Dawson. O pequeno bistrô, Le Coq d'Or, era sua única indulgência semanal, uma pequena ilha de normalidade no oceano turbulento que sua vida havia se tornado. Foi ali, com o laptop aberto e um cappuccino morno ao lado, que ela estava se reconstruindo. Cada linha de código que escrevia, cada e-mail que enviava, era um tijolo na nova parede de seu futuro. Então, a campainha acima da porta tocou e uma sombra caiu sobre sua mesa. Ora, vejam só quem está aqui, disse uma voz que ainda assombrava seus momentos de baixa. Alice levantou o olhar. Seu coração não se partiu, não mais. Apenas parou, como um motor de carro inundado com água gelada. Mark Jennings, seu ex-marido, estava ali usando um terno tão novo que parecia engomado. Era um Tom Ford, ela notou com o desapego clínico de uma avaliadora. Ao lado dele, agarrada ao seu braço, estava Chloe. Ela era loira, brilhante e cegamente cara. Uma pulseira Love da Cartier estava empilhada ao lado de uma pulseira de tênis de diamantes que Alice sabia, com certeza, custar mais do que toda a sua pós-graduação. Mark. Chloe, Alice disse, sua voz admiravelmente firme. Ela fechou o laptop. Alice, querida. Chloe chilreou, sua voz um sino agudo e tilintante de falsa simpatia. Quase não te reconheci. Você parece confortável. Confortável. Era uma adaga disfarçada de elogio. Alice estava vestindo jeans escuros simples, um suéter de cachemira azul marinho e seus antigos e fiéis mocassins. Ela tinha trabalhado por 12 horas seguidas e tinha saído para tomar um ar. Chloe, enquanto isso, parecia ter acabado de sair de um editorial da Vogue. Estávamos apenas comemorando, Mark disse, estufando o peito. Ele chamou o garçom, não para pedir, mas para ser visto. Fui promovido, vice-presidente sênior de mercados europeus. Parabéns, Mark, Alice disse, falando sério. Uma ruptura limpa era tudo o que ela sempre quis. Só que as coisas estão realmente decolando, ele continuou, incapaz de parar. Ele estava se exibindo não para ela, mas para Chloe e o restaurante em geral. O novo bônus bem, digamos que é significativo. Estamos voando para Mônaco no fim de semana. O Yacht Show, nosso cliente, você sabe, aquele que eu conquistei, tem seu iate de 150 pés atracado em Port Hercules. É um mundo diferente, Alice. Você não acreditaria. Alice sentiu o calor familiar subir em suas bochechas. Ele não estava apenas contando suas boas notícias. Ele estava esfregando na cara dela o que ela havia perdido. Ou melhor, o que ele pensava que ela havia perdido. Ele está sendo modesto, Chloe arrulhou. Ele é a estrela de toda a empresa. Todo mundo diz isso. Ela então olhou para o laptop de Alice, seu nariz perfeitamente esculpido enrugando. Você ainda está, sabe, mexendo com aquele seu pequeno projeto do oceano? É fofo que você tenha um hobby. Um hobby. O hobby de Alice era um esquema complexo para um sistema de filtragem marinha autossustentável e impulsionado por IA, que poderia, teoricamente,
remover microplásticos de águas costeiras a uma taxa 10 vezes mais rápida do que qualquer tecnologia atual. Era o ápice do trabalho de sua vida, o PhD que ela havia colocado em espera para apoiar a carreira dele, o sonho que ela havia ressuscitado das cinzas de seu casamento. Está indo bem, obrigada, Alice disse rigidamente. Mark se inclinou, sua voz caindo em um boom condescendente e confidencial. Escuta, Alice, fico feliz em ver que você está se virando, de verdade. Mas você não se cansa disso, dos cafezinhos, das tentativas. Quando éramos casados, você tinha tudo. Eu tinha o seu tudo, Mark. Ela o corrigiu, sua voz baixa, mas afiada. Estou trabalhando para construir o meu próprio. Mark riu. Foi um som curto e seco de pena. Certo, o seu próprio. Olha, eu sei que o divórcio te deixou com... bem, não muita coisa. Se você estiver realmente em apuros, digo, em apuros de verdade, minha assistente provavelmente pode encontrar algum trabalho administrativo para você. Entrada de dados, talvez. Foi a crueldade final e calculada, a oferta de caridade. Ele a via como uma criatura quebrada e patética a ser lamentada. Uma história de advertência que ele poderia contar a seus novos amigos brilhantes. Vou manter isso em mente, Alice disse, sua coluna se transformando em aço. Ela juntou suas coisas, colocando algumas notas na mesa. Ah, e Alice, ele gritou, enquanto ela alcançava a porta. Ela parou, mas não se virou. Tente sair um pouco mais, você está pálida. Ela saiu do Le Coq d'Or sem olhar para trás, o som da risada dele e do riso tilintante de Chloe seguindo-a para a rua. Ela não chorou, não gritou. Ela apenas andou mais rápido, sua mente já de volta aos seus esquemas. Ele pensou que estava a vendo se afogar. Ele não tinha ideia de que ela estava aprendendo a respirar debaixo d'água. O primeiro mês após o divórcio, Alice viveu em uma névoa. A traição não foi apenas o caso com Chloe, uma associada júnior em seu departamento. Foram as palavras que ele usou. A luta final foi uma obra-prima de guerra psicológica. Estou sufocando, Alice, ele havia gritado, gesticulando em torno do lindo apartamento minimalista deles, aquele que ela havia decorado, aquele que ela havia administrado enquanto ele se concentrava em sua carreira. Você não tem ambição, ele a acusou. Eu estou em um foguete e você é lastro. Você é apenas peso. Você costumava ser esperta. Agora tudo que você fala é sobre plâncton e correntes oceânicas. É chato. É a minha área, Mark. Ela havia gritado de volta, sua voz rouca. É engenharia naval. É o que eu estava fazendo quando você me conheceu. Estava, ele zombou. E agora você apenas brinca. Chloe entende. Ela é ambiciosa. Ela entende o meu mundo. O mundo dele. Um mundo de almoços de poder e relatórios trimestrais, de opções de ações e subida de escada. Ela havia saído de sua própria escada para segurar a dele firmemente. E agora que ele havia chegado ao topo, ele estava a chutando para fora. O acordo de divórcio foi calculado e rápido. Ele generosamente lhe deu metade de seus ativos líquidos, que ela descobriu terem sido sistematicamente minimizados por meses. Ele ficou com o apartamento, o carro, a arte. Ela ficou com o suficiente para alugar um pequeno apartamento de um quarto e um gosto amargo na boca. Por 2 meses, ela foi a mulher que ele a acusou de ser. Apática, quebrada, um fantasma, assombrando uma vida que ela não mais reconhecia. Ela observava a chuva cair e se perguntava se era isso. Ela seria apenas a ex-esposa de Mark Jennings para sempre? Então, em uma terça-feira chuvosa, ela estava desempacotando uma caixa rotulada Coisas Antigas da Universidade.
e ela se abriu. De lá, caíram seus velhos livros didáticos, suas anotações e sua tese. O título sublinhado em vermelho a encarou. Modelagem de IA, dinâmica para sistemas de filtragem oceânica autônomos. Não era apenas um artigo, era a sua alma. Ela se lembrou do fogo que sentiu, das sessões às 3 da manhã no laboratório, da crença inabalável de que ela poderia consertar algo, de que ela poderia ajudar a curar o planeta. Mark havia chamado de bonitinho. Um novo tipo de fogo acendeu, alimentado não pela paixão, mas por uma raiva fria e clara. Ele não apenas a havia deixado, ele havia tentado apagá-la. Ele havia tentado convencê-la de que seu eu mais brilhante era lastro. Ela vendeu a única coisa valiosa que ele a havia deixado manter. Um par de brincos de diamante que ele a havia dado em seu 5º aniversário. Ela sempre os odiou. Eles pareciam uma transação. Ela os vendeu e usou os 15 mil dólares para comprar uma impressora 3D usada, componentes de servidor de alta especificação e uma associação a um espaço de incubadora de tecnologia local. Ela vivia de macarrão instantâneo e café barato. Ela trabalhava 20 horas por dia. Ela codificava. Ela construía. Ela simulava. Ela falhou. O primeiro protótipo, um pequeno drone parecido com uma aranha, afundou no fundo do tanque de teste da incubadora e entrou em curto-circuito. Ela chorou por 10 minutos, secou os olhos e começou a reconstruí-lo do zero. Ela enviou sua proposta para 43 diferentes empresas de capital de risco, subsídios ambientais e incubadoras de tecnologia. 42 foram rejeitadas. A maioria eram cartas modelo. Não comercialmente viável, disse uma. Muito nichado, disse outra. Escopo muito ambicioso para um novo candidato, disse uma terceira. Mas uma respondeu. Não foi um sim. Foi um talvez. Sua proposta, embora não convencional, chegou à mesa de nosso comitê de inovação. Estamos impressionados com o conceito central, mas céticos em relação às alegações da razão, energia-filtragem. Convidamos você a apresentar suas descobertas em nosso Green Tech Innovation Summit. O e-mail foi assinado por uma assistente do conselho da Fundação Wainwright. Alice encarou o nome. Wainwright, como em Arthur Wainwright, o bilionário de tecnologia recluso e excêntrico. O homem que revolucionou o processamento de dados nos anos 90 e depois desapareceu para despejar sua fortuna na conservação dos oceanos. Ele era uma lenda. Ele também era, de acordo com rumores da indústria, implacável e impossível de impressionar. Ela tinha uma chance. Ela reservou uma passagem de trem. Ela não podia pagar um hotel, então ela planejou dormir no trem, apresentar e retornar no mesmo dia. Ela embalou seu protótipo, agora chamado Siren, em um estojo Pelican reforçado, e saiu na chuva. Uma nova mulher. Não Alice, a ex-esposa, mas Alice Dawson, a engenheira. A sede da Fundação Wainwright não era uma torre reluzente de vidro e aço. Era um prédio baixo, despretensioso, de concreto e sequoia, aninhado em um bosque de árvores, um lugar que escutava em vez de gritar. Alice, em seu único terno bom, um número cinza-carvão ligeiramente grande de um brechó, sentiu suas mãos tremerem. Ela estava em uma sala de reuniões que parecia mais uma biblioteca universitária, toda em madeira escura e couro. Na extremidade de uma mesa muito, muito longa estava Arthur Wainwright. Ele não era o que ela esperava. Ele estava na casa dos 60 e poucos anos, com um choque de cabelo branco, um rosto envelhecido e olhos azuis penetrantes.
Ele usava uma camisa de flanela desbotada e jeans. Ele parecia mais um capitão de barco de pesca do que um homem que valia 100 bilhões guinness, Sr. Dawson. Ele disse, sua voz um ruído baixo. Ele não se levantou. Ele apenas acenou para a cadeira oposta a ele. Você tem 30 minutos. Minha equipe diz que sua matemática é otimista. Alice respirou fundo. Minha matemática é precisa, Sr. Wainwright. É apenas nova. Pelos próximos 20 minutos, ela não apenas apresentou. Ela ensinou. Ela voou. Ela colocou suas simulações, seus dados, seus modelos CAD. Ela falou sobre dinâmica de fluidos, busca de caminho por IA e compósitos de biopolímeros que poderiam prender microfilamentos sem prejudicar o zooplâncton. Os membros do conselho, 3 homens e 2 mulheres, em ternos elegantes, a cutucaram. E o custo de energia? Perguntou um. Resolvido, Alice disse, virando para um slide. É autossustentável. Usa microgeradores de maré. Não se move contra a corrente. Pensa com ela. Hiberna. Ancora. Move-se. Não é uma máquina. É uma criatura. E o custo de fabricação? Alto no início, Alice admitiu. Mas os biopolímeros são autorreparadores. A vida útil projetada é de 15 anos contra o ciclo de 2 anos para filtros padrão. O ROI de longo prazo não é apenas economia, é sobrevivência do ecossistema. Houve silêncio. Arthur Wainwright não tinha dito uma palavra. Ele apenas a encarou, com a cabeça inclinada. Finalmente ele falou. Você construiu isso no seu apartamento? Não foi uma pergunta. E em um espaço de incubadora, ela esclareceu. Com o quê? Seu acordo de divórcio? Alice estremeceu. A pergunta era muito pessoal, muito afiada. Com meu capital, Sr. Wainwright, foi um capital semente de um investimento anterior que afundou. Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Wainwright. Boa resposta, mas você está errada em algo. O coração de Alice afundou. Senhora, você está pedindo 5 milhões de dólares para construir um protótipo em escala real. Sim, essa é a projeção. Errado, ele disse. Ele se inclinou para a frente. O peso assustador de sua inteligência e poder preencheu a sala. 5 milhões é um erro de arredondamento. Não é suficiente. Para construir isso, para fabricá-lo em escala, para passar por obstáculos regulatórios, para implantá-lo no Atlântico, no Pacífico, você não precisa de 5 milhões. Você precisa de 50. E você precisa de toda a minha cadeia de logística. Você está pensando como uma cientista. Você precisa começar a pensar como uma general. Alice estava sem palavras. Eu não entendo. Eu não estou interessado em financiar seu projeto, Sr. Dawson, Wainwright disse, levantando-se. Os membros do conselho se apressaram a ficar de pé. Alice sentiu o chão sumir. Tinha acabado. Eu estou interessado em adquiri-lo. Ele continuou andando ao redor da mesa. Estou criando uma nova subsidiária da Wainwright Industries. Ela será chamada Wainwright Oceanic. Absorveremos suas patentes, sua pesquisa e seu protótipo. Daremos a você meus laboratórios, meus engenheiros e meus navios. Ele parou diretamente na frente dela. Ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo nos olhos. E você, ele disse, será a Chief Executive Officer dela com efeito imediato. Seu salário será significativo. Mas você não responderá a ninguém além de mim. Você trabalhará mais do que jamais trabalhou em sua vida. Você viverá em aviões e em laboratórios. Você não falhará. Você aceita? O mundo de Alice Dawson, que havia encolhido para o tamanho de um apartamento de um quarto e um café morno, de repente se expandiu para abranger o globo inteiro. Ela não hesitou. Ela não chorou. Ela apenas estendeu a mão. Quando começo? Os 6 meses seguintes foram um borrão de movimento.
A mulher tímida e confortável que Mark havia zombado no café se foi, forjada em algo novo no cadinho de semanas de trabalho de 100 horas. Alice se mudou para Zurique, a nova sede da Wainwright Oceanic. Seus voos de primeira classe, eu não pago meus CEOs para ficarem cansados. Wainwright insistiu. A levaram dos laboratórios de engenharia em Singapura às fundições de polímeros na Alemanha. A transformação foi profunda. Não foram apenas as roupas, embora agora ela vestisse a elegância silenciosa e letal do luxo discreto, cachemir louro piana e ternos acris que sussurravam em vez de gritar seu valor. Foi a sua presença. Ela presidia reuniões com 30 engenheiros, todos homens, todos mais velhos do que ela, e dissecava seus relatórios de dinâmica de fluidos com uma precisão que não deixava margem para discussão. Ela aprendeu a comandar uma sala, não sendo a mais barulhenta, mas sendo a mais informada. Arthur Wainwright foi fiel à sua palavra. Ele era um mentor, mas exigente. Ele era menos uma figura paterna e mais um grande mestre forçando sua nova e premiada pupila a ver 10 movimentos à frente. Não me diga que está bom, ele gritava para ela em uma chamada de vídeo. Diga-me por que não está perfeito. Encontre a falha, Alice. Nunca se apaixone pelo seu próprio trabalho. As gachetas da célula de energia estão mostrando uma degradação de 0,02% em água com alta salinidade. Ela relatava de volta sem perder o ritmo. Estamos testando um novo compósito de grafite. Estará consertado até sexta-feira. Ele resmungava. Bom, não se atrase. Ela ainda trabalhava 8 horas por dia, mas agora fazia isso de um escritório de canto com vista para o Lago Zurique, alimentada pelo melhor café suíço. Ela estava exausta, aterrorizada e mais feliz do que jamais esteve em sua vida. Ela não pensava em Mark Jennings há 178 dias. Então, em uma segunda-feira, Arthur a ligou. Arrume suas malas, Alice. Para onde estou indo? Ela perguntou, puxando seu calendário. Tóquio? Mônaco, ele disse. O Yacht Show. Alice parou. O nome a atingiu como uma pequena pedra desagradável. O Yacht Show, senhor. Pensei que iríamos apresentar ao Conselho Ambiental Oceânico. Nós vamos. Mas primeiro, vamos vender. Os maiores poluidores no oceano, Alice, não são navios de carga. São essas pessoas, os mega-iates. Eles despejam lixo. Eles queimam combustível. Mas também querem parecer verdes. Eles são obcecados por imagem. E mais do que isso, eles são obcecados por tecnologia nova. Eles pagarão um prêmio por isso. Então eu vou... O quê? Montar um stand? Arthur riu. Não, Alice. Você não vai montar um stand. Você é o evento principal. Estou atracando minha nau capitânia, o Odyssey. É a embarcação de tecnologia verde mais avançada do planeta. E nos últimos 3 meses, ele teve seu protótipo Siren, o de tamanho real, secretamente instalado. Não estamos apenas apresentando os dados. Estamos mostrando os resultados. Você não é mais uma cientista pedindo um subsídio. Você é uma CEO fechando um negócio. A mente de Alice girou. Está pronto? Está melhor do que pronto, Arthur disse. E ela podia ouvir o raro orgulho em sua voz. É revolucionário. Agora vá. Meu jato está esperando. Port Hercules, em Mônaco, não era apenas um porto. Era uma catedral de riqueza, uma floresta de superestruturas brancas e cromo reluzente. O ar zumbia com uma dúzia de idiomas, o tilintar de taças de champanhe e o ruído baixo de motores que valiam mais do que o PIB da maioria dos países. Mark Jennings estava no paraíso. Ele estava no convés de teca do Aurélia, um iate de 150 pés, que no grande esquema deste porto
Era respeitável, mas não dominante. Ele era um convidado de um convidado, mas agia como se fosse o dono do lugar. É tudo sobre acesso, entende? Ele estava dizendo a um potencial cliente, um banqueiro suíço que parecia levemente entediado. Você não apenas vem a Mônaco. Você é convidado. É um escalão diferente. Chloe, em um biquíni amarelo brilhante que era ligeiramente pequeno demais, se espreguiçou sobre ele. Mark, querido, o champanhe está quente. Diga a eles para trazerem outra garrafa do Dom. Claro, baby, Mark disse, estalando os dedos para um marinheiro que passava. Ele sentiu uma onda de triunfo puro e não adulterado. Era isso. Esta era a vida que ele merecia. Ele havia se livrado de seu lastro e agora estava voando. Ele olhou para as multidões no cais, os turistas, os esperançosos, os meros milionários, e sorriu com desdém. E então ele a viu. Ela estava parada no cais, logo após a barreira de segurança, olhando para um tablet. Ela estava vestida não para uma festa, mas para negócios. Uma blusa de seda branca impecável, calças marinho sob medida e mocassins simples e elegantes. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque elegante. Ela parecia diferente, mais afiada. O sorriso de Mark se alargou. Era perfeito demais. Sua ex-esposa, projeto de pena, bem aqui, na cena de seu maior triunfo. Ela provavelmente estava aqui como assistente de algum fornecedor de barcos de baixo nível. Talvez estivesse distribuindo panfletos. Isso não tem preço. Ele sussurrou para Chloe, apontando. Chloe apertou os olhos. Aquela é Alice? Meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Ela parece que está indo para uma entrevista de emprego. Eu tenho que fazer isso, Mark disse, tonto com seu próprio poder. Ele se inclinou sobre o corrimão polido do Aurélia. Alice! Ele gritou. O banqueiro suíço estremeceu com a quebra de decoro. Alice Dawson! Alice levantou o olhar de seu tablet. Seu rosto não registrou surpresa, nem raiva, nem humilhação. Apenas reconhecimento. Ela deu um aceno frio e educado. Que chique te ver por aqui! Mark gritou, sua voz pingando com descendência. Um pouco fora do seu elemento, não é? Este é o lado mais profundo. Você deveria se limitar à piscina local. Algumas pessoas no convés do Aurélia riram. Chloe deu uma risadinha e acenou. Alice simplesmente checou seu relógio. Olá, Mark, Chloe. Vocês parecem bem? Nós estamos, Mark trovejo. Estamos prestes a assinar um acordo. Você sabe como é. Ele gesticulou ao redor do barco. É assim que a outra metade vive, certo? O que te traz aqui, limpando os barcos? Alice olhou para ele, sua expressão ilegível. Na verdade, estou aqui para uma apresentação. Uma apresentação? Mark soltou uma gargalhada cheia e arrogante. Para quem? As gaivotas? Não me diga que é seu projetinho do oceano. Algo assim, Alice disse. Nesse momento, um silêncio caiu sobre a seção do cais deles. O murmúrio educado da multidão foi perfurado pelo som de um tipo diferente de motor, o gemido elétrico agudo de um tender personalizado. Era um Wally Tender, um acessório de barco de $2 milhões, pintado em preto fosco. Ele cortou a água e parou no portão de segurança VIP, bem onde Alice estava. Os guardas de segurança, que estavam ignorando a todos, se endireitaram. 2 homens em ternos escuros e sóbrios saíram, seguidos por uma figura que fez o sangue de Mark Jennings gelar. Era Arthur Wainwright. Não uma foto dele, não um sósia. O Arthur Wainwright de verdade. O homem mais poderoso, mais recluso e mais respeitado da tecnologia. Ele era um rei, e este porto era sua corte. O banqueiro suíço de Mark ofegou. Aquele é Wainwright. Wainwright marchou para o cais,
Avistou Alice e um sorriso caloroso surgiu em seu rosto envelhecido. Ele ignorou os olhares, os sussurros ofegantes e o flash de algumas câmeras. Alice, minha querida, ele disse, sua voz se propagando claramente sobre a água. Está tudo pronto para a demonstração. Alice assentiu, totalmente profissional. Sim, Sr. Wainwright. As novas métricas de filtragem acabaram de chegar da corrida do Odyssey. Elas são excepcionais. O cérebro de Mark tentou processar as palavras. Sr. Wainwright, Alice, Odyssey, excepcionais. Era uma salada de palavras de impossibilidade. Wainwright sorriu. Eu te disse, nunca aposte contra uma boa ideia. Ele então gesticulou para o tender à espera. Depois de você, senhora CEO. Senhora CEO. As duas palavras ecoaram sobre a água. A taça de champanhe de Mark congelou a meio caminho de sua boca. O sorriso perfeito de Chloe se dissolveu, deixando seu rosto vazio e boquiaberto. Alice Dawson, o lastro, a robista. A mulher a quem ele havia oferecido um emprego de entrada de dados pisou no tender de $2 milhões. Ela se sentou, cruzou as pernas e pouco antes de o tender se afastar, ela olhou para cima. Ela fez contato visual com Mark. Ela não sorriu. Ela não zombou. Ela apenas sustentou o olhar dele. Era um olhar de pura frieza e indiferença final. O tender acelerou, não em direção a um barco de nível médio como o Aurélia, mas em direção ao horizonte do porto, onde a rainha indiscutível do show estava ancorada. O Odyssey. Era um Leviatã de 350 pés de vidro e teca sustentável. Uma maravilha tecnológica sobre a qual todos estavam falando, mas ninguém havia sido convidado a bordo. E sua ex-esposa, a mulher que ele havia chamado de chata, estava indo para o convés dele. No convés de teca do Aurélia, o silêncio era uma coisa física. A música lounge animada que estava vibrando ao fundo de repente parecia berrante e alta. Mark Jennings estava congelado, seus braços ainda apoiados no corrimão, a taça de champanhe em sua mão esquecida. Senhora. CEO. As duas palavras ecoaram no vácuo repentino, reprisando em sua mente. Ele não conseguia fazê-las se encaixar. Esta era Alice. A Alice dele, a quieta, aquela que usava suéteres confortáveis e fazia gráficos de hobby sobre plâncton. CEOs eram homens como ele. CEOs não eram ela. Ele tentou forçar uma risada. Saiu como um som seco e engasgado. Bem, ele disse, virando-se para a pequena multidão no convés. Ela certamente caiu de pé. Bom para ela. Ele estava tentando parecer magnânimo, como se fosse um mentor orgulhoso que a havia enviado para seu caminho. Ninguém estava sorrindo. O banqueiro suíço, Sr. Staub, que havia sido a própria imagem da polidez entediada, agora olhava para Mark com uma nova e aterrorizante intensidade. Ele parecia um biólogo que acabara de descobrir uma nova e particularmente detestável espécie de inseto. Você conhece Alice Dawson? Staub perguntou. Sua voz não era mais entediada. Era uma lâmina de aço plana e fria. Mark, ainda tentando salvar a situação, estufou o peito. Conheço? Claro. Eu a fiz. Ela é minha ex-esposa. Ele disse as duas últimas palavras com a familiar arrogância desdenhosa. Foi o movimento errado. Os olhos de Staub se arregalaram e ele soltou uma risada curta e aguda de puro e incrédulo desprezo. Sua ex-esposa? Chloe, que estava agarrada ao braço de Mark, agora parecia completamente perdida. Seu sorriso perfeito e emburrado se foi, substituído por uma confusão boquiaberta e caída.
Mark, do que ele está falando? Ela sussurrou, sua voz um guincho trêmulo. CEO, isso é impossível. Ele deve estar enganado. Ela não é nada. Ela é apenas... Chefe, Staub interrompeu, sua voz cortando o ar. A nova CEO da Wainwright Oceanic. Ele gesticulou para o tender, agora um ponto preto acelerando em direção ao Odyssey. Era Arthur Wainwright. O Arthur Wainwright. Staub voltou sua atenção fria e completa para Mark. O projetinho do oceano dela, como você chamou tão encantadoramente. Minha empresa, junto com todas as outras grandes casas de investimento em Zurique, tem tentado conseguir uma reunião de 30 minutos com a Sra. Dawson há um mês. Temos oferecido taxas de consultoria de 6 dígitos apenas para obter a opinião dela. Mark estava sem palavras. Ele só conseguia encarar. Esse hobby, Sr. Jennings, Staub continuou se aproximando. É um sistema de filtragem patenteado e impulsionado por IA, que está prestes a se tornar uma instalação obrigatória em toda embarcação comercial na Terra. Os novos regulamentos marítimos da UN, que me disseram que serão anunciados no próximo mês, estão sendo escritos em torno da tecnologia dela. Staub gesticulou para o porto, para os bilhões de dólares em ativos flutuantes. Ela não é apenas tecnologia verde, seu idiota. Ela é um imposto global. Ela é um monopólio de uma mulher só. Cada pessoa neste porto, cada magnata do transporte marítimo, cada linha de cruzeiro, cada um desses proprietários de iates estará pagando milhões à empresa dela a partir do próximo ano apenas pelo privilégio de flutuar. Ele fez uma pausa, deixando o peso total e esmagador da revelação cair. E você? Ele disse, sua voz caindo para um sussurro de puro nojo. Você, o homem que tem implorado a minha empresa por um pequeno investimento. Você ficou aqui no barco do meu amigo e gritou com ela. Você ofereceu a ela um emprego de limpeza. Os outros convidados no convés que haviam rido da piada anterior de Mark agora o olhavam com desprezo aberto e não disfarçado. Eles começaram a se afastar, movendo-se para o outro lado do barco, como se ele fosse subitamente contagioso. Eu não sabia, Mark gaguejou. Era a desculpa mais fraca e verdadeira de sua vida. Esse é o ponto, Staub retrucou. Esse é todo o ponto. Você era casado com uma mente como aquela, uma mente que está prestes a mudar o mundo, e você não sabia. Você olhou para um diamante e pensou que era um pedaço de vidro. Você a chamou de lastro. Staub endireitou a gravata, seu rosto uma máscara de finalidade. Nossa reunião, Sr. Jennings, acabou. O potencial investimento da minha empresa também acabou. Eu não faço negócios com tolos. É ruim para o portfólio. Você é um constrangimento, uma responsabilidade. Ele se virou e foi embora, nem dando a Mark a chance de responder. Mark ficou parado ali. A música havia voltado, ou talvez nunca tivesse saído. Ele estava à deriva. Ele procurou por Chloe, seu último belo pedaço de destroço. Ela estava olhando para ele, seu rosto pálido, seus olhos arregalados. O cálculo neles era frio e rápido. Ela estava avaliando suas perdas. Mark, ela disse, sua voz completamente plana. Todo o doce arrulho sem sentido havia sumido. Chloe, baby, escute. Ele começou, estendendo a mão para o braço dela. É uma complicação. Não significa nada. Ela deu um passo físico para trás de sua mão, como se estivesse coberta de sujeira. Você é um tolo. Ela sussurrou, sua voz cheia de um veneno que o gelou até os ossos. Você a tinha, e você a deixou ir. Por mim. A implicação era clara. Ela mesma era um investimento terrível,
e ela estava furiosa com ele por fazê-lo. Me traga outra bebida. Ele rosnou, uma tentativa desesperada e patética de reafirmar o domínio. Pegue você mesmo. Ela pegou sua bolsa de grife da espreguiçadeira. Com um último olhar de desprezo, ela se virou, ajeitou o biquíni e se afastou dele. Ela foi em direção a um grupo de homens italianos perto do bar que estavam assistindo a toda a troca. Um sorriso predatório já se formando em seus lábios. Ela já estava liquidando seus ativos e seguindo em frente. Mark Jennings ficou totalmente sozinho no convés, cercado por risos e música. O champanhe em sua mão estava quente e sem gás. Ele olhou para o outro lado do porto, para o Odyssey iluminado como um palácio flutuante. Um farol de um poder que ele nunca, jamais poderia tocar. Ele não apenas havia perdido sua ex-esposa, ele a havia jogado fora. Ele havia jogado fora a chave para o mundo inteiro. Tudo porque ele era muito arrogante, muito pequeno e muito cego para ver o que estava bem na frente dele. O convés de popa do Odyssey não era um espaço de festa. Era um teatro de inovação. O sol estava se pondo sobre Mônaco, banhando os super-iates de Port Hercules em uma rica luz dourada. Mas aqui, na nau capitânia de Arthur Wainwright, a luz era um azul elétrico e frio. Um anfiteatro semicircular, construído no convés, estava de frente para uma tela de alta definição de 20 pés de largura. Abaixo dela, submersa em uma piscina de teste com paredes de vidro, estava uma unidade Siren, a S-1000, seus membros articulados e guelras de filtragem brilhando. Parecia menos uma máquina e mais uma criatura futurista dormente. Alice Dawson estava no pódio. Ela não era a mulher do café. Ela não era a acadêmica trêmula da sala de reuniões. Ela era, como Arthur pretendia, a CEO. Ela usava um terno cinza grafite escuro de uma lã incrivelmente fina, suas costas para o Mediterrâneo. Diante dela estavam 50 das pessoas mais poderosas do planeta. Havia magnatas do transporte marítimo da Grécia e Noruega, CEOs de 3 diferentes linhas de cruzeiro globais, o banqueiro suíço Sr. Staub, que a observava com uma reverência extasiada, quase espiritual, e até mesmo um enviado discreto da Organização Marítima Internacional da ONU. Todos estavam em silêncio. O problema, Alice começou, sua voz perfeitamente modulada, sempre foi a escala. Falamos sobre limpar os oceanos, mas fazemos isso com redes e barcaças, como se estivéssemos tentando esvaziar um estádio com uma colher de chá. Temos atacado os sintomas, não o sistema. Ela clicou em um controle remoto. A tela atrás dela acendeu com um modelo 3D dinâmico do giro do Atlântico. O sistema Siren não ataca, ele se adapta. Não luta contra as correntes, pensa com elas. É um ecossistema marinho autônomo e impulsionado por IA. Ele extrai energia de microgeradores de maré. Âncora durante as proliferações de plâncton para evitar prejudicar a cadeia alimentar. Comunica-se com outras unidades, formando um recife inteligente que pode atingir um derramamento químico em um momento e um aglomerado de microplásticos no outro. Ela gesticulou para o tanque. A unidade Siren ganhou vida. E agora, ela disse, para os resultados. A tela mudou para um feed ao vivo do laboratório a bordo do Odyssey. Esta embarcação, nas últimas 48 horas, esteve em uma corrida de alta velocidade a partir de Gênova. Temos deliberadamente e com autorização especial rastreado o efluente de uma grande via de navegação de carga. Um novo gráfico apareceu. Esta é a água que capturamos. Um medidor digital mostrou níveis impressionantes de nitratos, fosfatos e microfilamentos de polímero. E esta
Ela disse, sua voz caindo. É a água que liberamos. Um segundo medidor apareceu. Os números de poluentes eram 0. Todos eles. Mas um novo medidor havia aparecido, rotulado oxigenação e viabilidade do fitoplâncton. Ambos subiram em 15%. Um suspiro, uma inspiração coletiva, percorreu a multidão. Um magnata grego do transporte marítimo, um homem notoriamente implacável chamado Stavros, murmurou: Meu Deus! Não estamos apenas limpando o oceano, Alice disse, sua voz ecoando com a convicção inabalável da verdade. Estamos curando-o. Processamos em 48 horas mais de 20 milhões de galões de água do mar e retornamos. Um ecossistema vivo. O S1000 não é um custo. É o futuro da viabilidade marítima. É o preço da admissão a um planeta que não está mais disposto a esperar. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se instalar. Os novos regulamentos marítimos da ONU, que minha equipe e eu ajudamos a redigir, serão apresentados no próximo mês. Um sistema como este não será opcional. Minha equipe na Wainwright Oceanic está agora aceitando pré-pedidos para a primeira onda de implantação. Ela não pediu perguntas. Ela não pediu aplausos. Ela simplesmente concluiu sua apresentação, deu um aceno seco e desceu do pódio. O silêncio durou 3 segundos. Então, não foram aplausos que o quebraram. Foi o som de 50 cadeiras sendo arrastadas, enquanto 50 das pessoas mais poderosas do mundo se levantavam. Não para sair, mas para chegar até ela. A hora seguinte foi um borrão. Alice não era mais uma pessoa. Ela era o centro de uma nova gravidade. Senhora Dawson, uma obra-prima. O Sr. Staub, o banqueiro suíço, foi o primeiro a alcançá-la. Ele agarrou a mão dela, o rosto corado. Eu devo pedir desculpas. Tenho tentado conseguir uma reunião com seu escritório há uma semana. Sua visão é magnífica. Obrigada, Sr. Staub, Alice disse, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Minha equipe entrará em contato amanhã para discutir a logística para seus clientes de transporte marítimo. Alice! O magnata grego Stavros berrou, cortando a multidão. Ele era um homem grande como um urso, mas olhava para ela com os olhos de um discípulo. Esqueça esses banqueiros. Eu quero 20 unidades, não pré-pedidos. Pedidos. 20. Agora. Pagarei um prêmio de 50% pela entrega acelerada. Faremos o retrofit de toda a minha frota. Claro, Sr. Stavros. Meu chefe de logística pegará seus detalhes. Ela estava magistral. Ela era precisa, charmosa, mas não calorosa. Brilhante, mas não arrogante. Ela era, em todos os sentidos, a CEO. Ela se moveu pela multidão, uma palavra aqui, um aceno ali, delegando, prometendo e, acima de tudo, fechando negócios. Ela havia garantido, em menos de uma hora, cartas de intenção e pedidos firmes que totalizavam mais de 900 milhões de dólares. Ela finalmente se desvencilhou, prometendo uma palavra final ao enviado da ONU, e seguiu para a proa em busca de um momento de silêncio. A adrenalina estava passando, deixando uma profunda e satisfatória sensação de realização. Ao passar por um lounge escuro, ela ouviu um som que a fez congelar. É que eu não consigo acreditar. Era a voz de uma mulher, alta e trêmula com lágrimas. Ele me disse que era vice-presidente. Ele me disse que era importante. Alice olhou. Era Chloe. Ela estava encolhida em uma cadeira de convés, seu biquíni amarelo brilhante, agora coberto pela jaqueta grande de um marinheiro. Ela estava conversando com outra mulher, uma das convidadas do Aurélia. Ele não é nada. Chloe chorou,
seu rímel escorrendo. Staub fez com que sua segurança o removesse do barco. Eles apenas o acompanharam até a passarela e o deixaram no cais, como lixo. O que você fez, querida? A outra mulher perguntou, parecendo entediada. O que eu poderia fazer? Eu fiquei no barco. Mas aquele banqueiro horrível, ele me disse. Ele me disse que eu também deveria ir embora. Ele disse que eu tinha mau gosto para homens. Chloe fungou. Então sua voz se tornou fria e calculista. Não importa. Conheci um homem, um produtor. Ele é dono de um estúdio. Ele disse que gostou do meu visual. Ele está no Odyssey. Ele está me levando para a festa no Odyssey. Uma parte pequena e fria da mente de Alice registrou a informação. Ela tinha visto o produtor. Ele estava na casa dos 70 anos, com um olhar reptiliano e uma reputação notória. Chloe era, Alice percebeu, assim como Mark, uma parasita sempre procurando o próximo hospedeiro. Alice não sentiu nada, nem pena, nem superioridade. Apenas nada. Ela se virou e se afastou, deixando o som do choro de Chloe para trás. Ela subiu uma escada em espiral particular para o Sky Deck do Odyssey, um lugar reservado para apenas 2 pessoas, Arthur Wainwright e sua CEO. Arthur estava parado no corrimão, com um simples copo de água mineral na mão. O porto era um tapete de diamantes, abaixo deles o barulho das festas e da cidade um zumbido distante e civilizado. Bem, Arthur disse sem se virar. Eu diria que correu muito bem. Stavros parecia que ia te beijar. Eu nunca o vi olhar para ninguém daquela maneira, exceto talvez seu primeiro petroleiro. Alice sorriu um sorriso real e cansado. Ele está dentro, 20 unidades, e a frota norueguesa quer licenciar a patente para suas operações no Ártico. 900 milhões de dólares em uma tarde. Arthur meditou. Não é um dia de trabalho ruim, senhora CEO. Ele finalmente se virou para ela, seus olhos azuis afiados no crepúsculo. Você lidou bem com aquela distração hoje. O sorriso de Alice desapareceu. A pedra fria de vergonha que ela sentira antes voltou, afiada e indesejada. A distração, senhor? O senhor quer dizer a falha do sensor no Convés 4? Não, Arthur disse, sua voz quieta. Seu ex-marido, Mark Jennings. Eu vi toda a interação do tender. Ele foi barulhento e espetacularmente errado. Alice estremeceu, seu rosto corando. Esta foi a única mancha no dia. Senhor Wainwright, Arthur, eu sinto muito, muito mesmo. Não consigo dizer o quão pouco profissional me sinto. Que ele iria trazer nossa história pessoal para o seu evento. Eu prometo que isso nunca, jamais acontecerá novamente. Arthur levantou a mão. Alice, pare. Você fará um grande desserviço a si mesma se pedir desculpas pela falha dele. Você não tem nada pelo que se desculpar. Ele é quem deveria. Eu nem entendo como ele estava aqui, ela disse balançando a cabeça. A empresa dele é Jennings e Croft. Eles não estão neste nível. Ele era um convidado de um convidado. Ele estava forçando a barra muito além de seu peso. Ah, sim. Jennings e Croft Financial Services, Arthur disse, dando um longo gole em sua água. Uma ambiciosa empresa de aquisições de nível médio de Zurique. Portfólio decente, mas super alavancada. Eles eram agressivos. Você os conhece? Alice perguntou, confusa com seu conhecimento detalhado. Oh, sim, Arthur disse com uma notável falta de drama. Eu os conheço intimamente. Eu os comprei há 7 meses. O ar saiu dos pulmões de Alice em uma corrida. O som da cidade, da água, tudo parecia ficar em silêncio. Você... o quê? Era um ativo problemático.
Arthur explicou, como se estivesse discutindo o clima. A empresa-mãe estava afundando. Eu absorvi o portfólio deles para colocar minhas mãos em algumas de suas participações em biotecnologia. A Jennings e Croft era apenas parte do pacote. Eu tenho-a reestruturado de cima para baixo. A mente de Alice girava, tentando processar os ângulos impossíveis do que ele estava dizendo. Você é dono da empresa de Mark. Você é dono dela há 7 meses. Correto, o que me leva ao ponto. Ele se encostou no corrimão. Quando sua proposta inicial chegou à fundação, ela foi sinalizada, não apenas por sua genialidade, mas por seu nome. Minha chefe de conformidade de M&A, uma mulher excelente e terrivelmente eficiente chamada Sarah Jenkins, veio até mim. Ela disse. Arthur continuou. Senhor, temos um potencial conflito de interesses. A mulher com a proposta revolucionária de tecnologia verde, Alice Dawson. Ela é a ex-esposa de um de nossos VPs no escritório de Zurique, Mark Jennings. Eu vejo, Alice disse, sua voz pequena. Então você sabia. Eu sabia dele, Arthur corrigiu. Mas pedi a Sarah para fazer uma investigação aprofundada, procedimento padrão, quando um novo executivo de alto nível está sendo considerado. Verificamos quaisquer passivos potenciais, pessoais, financeiros, o que você quiser. Verificamos as pessoas com quem você trabalhará e verificamos as pessoas que você deixou para trás. Ele olhou para ela. O relatório dela foi abrangente. Acontece que o Sr. Jennings, ele não é apenas um tolo arrogante, Alice. Ele é um ladrão. Um ladrão, ela sussurrou, horrorizada. O quê? O que você quer dizer? Da empresa? De todos, Arthur disse, sua voz endurecendo. Primeiro de você. A auditoria de Sarah descobriu que ele estava registrando pedidos de benefícios para uma cônjuge da qual ele havia se divorciado 6 meses antes. Ele ainda estava te reivindicando como dependente em seu plano médico e odontológico corporativo de alto nível. Não é muito dinheiro para ele, mas é fraude de seguro. É um crime grave e é estúpido. Alice sentiu-se enjoada. Todos aqueles meses, ela estava pagando por seu próprio terrível seguro de baixo nível. Ele a estava usando. E então, Arthur continuou, ele roubou de mim. Seus relatórios de despesas eram uma obra de ficção. Ele estava cobrando jantares de clientes em restaurantes em Mônaco e Paris. Jantares que, quando cruzados, foram descobertos serem com a senhorita Chloe. Ele estava usando fundos da empresa para construir sua nova vida sobre as cinzas de sua antiga. Ele estava cobrando da empresa por viagens de avião de primeira classe que ele nunca fez. Ele é um parasita, Alice. Um pequeno parasita comum e de jardim. Alice o encarou, sem palavras. Ela estava juntando todas as peças. A arrogância, o terno novo, o desespero. Você adquiriu minha empresa, ela disse, as palavras presas em sua garganta. Porque era brilhante, porque era o futuro. Sem dúvida, Arthur concordou. É a peça de engenharia naval mais importante que vi em minha vida. Você é um gênio, e eu queria esse gênio na minha equipe. Esse é o único motivo pelo qual você está aqui. Ele fez uma pausa, então permitiu que um pequeno sorriso frio tocasse seus lábios. E ele acrescentou como vamos chamar de bônus sinérgico. Isso me deu a oportunidade de fazer uma faxina que estava atrasada há muito tempo. Eu não tolero parasitas no meu ecossistema, Alice. Nem no oceano e nem nas minhas salas de reuniões. Um homem que roubaria de seu próprio passado, certamente roubará do meu futuro. Ele é uma responsabilidade. Você é o ativo. A matemática era muito simples. A 100 metros de distância, no cais público, Mark Jennings estava sentado em um banco de mármore frio.
Ele havia sido expulso do Aurélia. Seu cliente, o Sr. Staub, se foi. Seu chefe, aquele que ele deveria estar impressionando, não estava atendendo o telefone. Ele era um fantasma na festa, observando as luzes brilhantes do Odyssey dançarem na água. Era o centro do mundo, e ele estava do lado de fora. Seu corpo inteiro doía com uma humilhação profunda e profunda. Não importa, ele murmurou para si mesmo, balançando levemente. É um revés. Vou ligar para Richard na segunda-feira. Vamos rir disso. Aquela bruxa, ela deve ter envenenado Wainwright contra mim. Ela... O telefone dele vibrou no bolso. Uma faísca de esperança. Era o chefe dele? Ele o tirou. A tela estava brilhante na escuridão. Era um e-mail. De portal automatizado de RH. Assunto: notificação de status de emprego. Seu sangue gelou. Wainwright Holdings. Por quê? Por que diria Wainwright? Ele o abriu. Seu polegar estava tremendo. Prezado Sr. Jennings, este e-mail é para informar que sua posição como vice-presidente sênior de mercados europeus com a Jennings & Croft Financial Services, uma subsidiária da Wainwright Holdings, foi eliminada como parte de uma reestruturação corporativa estratégica com efeito imediato. Seu acesso a todos os sistemas, e-mail e propriedade da empresa foi revogado. Um pacote referente à sua compensação final, detalhes de rescisão. Tibnepius Cobra será enviado para seu endereço arquivado. Esteja ciente de que a causa para esta rescisão está sob revisão pelo nosso Departamento de Conformidade, pendente de uma auditoria de seu histórico de despesas e benefícios. Desejamos-lhe sucesso em seus futuros empreendimentos. O telefone escorregou de sua mão e caiu ruidosamente na pedra. Ele não gritou. Ele não berrou. Ele apenas murchou. O terno Tom Ford, o peito estufado, o sorriso arrogante, tudo se dissolveu, deixando um homem vazio e aterrorizado em um banco. Ele pegou o telefone freneticamente. Ele tentou abrir seu aplicativo de e-mail da empresa. Um banner vermelho. Acesso negado. Ele tentou fazer login na VPN corporativa. Usuário não encontrado. Era real. Ele olhou para cima, desesperado, examinando a multidão. Ele viu ela, Chloe, do outro lado da rua. Ela estava rindo, seu tilintar agudo cortando a noite. Ela estava entrando em um Bentley preto, sua mão sendo beijada por um homem na casa dos 70 anos. Ela entrou, a porta se fechou com um baque caro e o carro se afastou. Ela nem sequer olhou em sua direção. Ele estava sozinho. Ele não era nada. O homem que pensava estar em um foguete tinha acabado de ser ejetado, deixado para queimar na atmosfera. De volta ao Odyssey, Alice olhou para a luz em seu próprio telefone. Arthur estava olhando para seu Patek Philippe Vintage. Você disse que a matemática era simples, Alice disse, sua voz quieta. E era, Arthur disse. Ele era um investimento ruim e eu sempre corto minhas perdas. Toda a divisão dele foi declarada redundante há 2 dias. Ele apenas não tem checado seus e-mails. Ele não estava aqui comemorando uma promoção. Estava? Ela perguntou, a peça patética final se encaixando. Não, Arthur disse com uma nota de finalidade. Ele estava aqui com seus últimos $200 de dinheiro de despesa roubado, uma tentativa patética e desesperada de fazer networking para sair de um buraco que ele já havia cavado. Ele não estava comemorando, Alice. Ele estava em pânico. Ele era, em uma palavra, redundante. Alice olhou para o relógio dele. Que horas são em Zurique? 9 da noite, Arthur disse. O aviso de rescisão automatizado estava programado para ser entregue em sua caixa de entrada pessoal bem agora. Alice fechou os olhos.
Ela não sentiu alegria. Ela não sentiu triunfo. Ela nem sequer sentiu raiva. Ela apenas se sentiu leve. O último grilhão invisível que a havia ligado a Mark Jennings, a sua vida antiga, a mulher no café, não apenas quebrou. Nunca esteve lá de verdade. Tinha sido uma ilusão e agora havia evaporado. Ela se virou da cidade e olhou para a vasta e escura extensão do mar aberto. Ele me chamou de lastro, ela disse, sua voz mal um sussurro. Ele disse que eu era peso, me segurando. Um erro compreensível, Arthur respondeu, juntando-se a ela no corrimão. Ele também olhou para o horizonte escuro. Ele é um homem que só viveu na superfície. Ele se impressiona com as ondas brancas, com o spray, com o barulho. Ele não tem ideia do poder das correntes subjacentes, aquelas que realmente movem o mundo. Ele levantou seu copo de água, o gelo tilintando suavemente. As correntes, senhora CEO. Alice levantou sua taça de champanhe, as bolhas capturando a luz da lua. Ela pensou no código que escreveu, nos motores que projetou, nos sistemas profundos, silenciosos e poderosos que estavam, neste exato momento, curando o mundo. As correntes, ela disse, sua voz clara e forte. Vamos mudar a maré.